Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação com Edgar. Meu nome é Edgar Delfino e sou seu tutor. Bom, estamos na nossa segunda aula de exercícios de Lógica de Programação. Na aula anterior nós falamos da metodologia para a resolução de problemas, onde nós aprendemos primeiro a entender o problema, formular uma aproximação, avaliar, fazer uma aproximação de variáveis e por fim, implementação. São seis passos que nós aprendemos para a implementação, para a resolução de problemas, para posteriormente elaborar um algoritmo. Bom, na aula de hoje nós vamos começar a botar a mão na massa, como dissemos na aula anterior. Nesta aula nós vamos começar a muscular o cérebro para interpretação, para análise e resolução de problemas. Então, sem mais demora, vamos ao nosso primeiro exercício. Bom, exercício 1 tem como tema percentual, quer dizer, cálculo de percentagem. Diz assim o nosso problema. Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual de que cada um representa em relação ao total de eleitores. Ok, pessoal? Então, estamos aqui, fizemos a captação do nosso problema. Então, vamos lá fazer a análise aplicando os princípios que nós aprendemos na aula anterior sobre metodologias para a resolução de problemas. Primeiro, nós vamos ter que entender o problema, certo? Nós precisamos entender o problema. Então, para nós entendermos o problema, vamos ter que nos questionar o que esse problema pede? O que esse problema precisa como solução? Esse problema precisa como solução o quê? A percentagem, o cálculo da percentagem. Ele quer a percentagem. A percentagem de quê? De votos brancos, votos nulos e votos válidos. Mas em que contexto? No contexto de total de eleitores. Então, aqui nós temos a compreensão. Mas o que é que nós temos aqui? O que é que esse problema nos dá? Ele nos dá já como dados principais, como primeiros dados, o total de eleitores, o número de votos brancos, o número de votos nulos e o número de votos válidos. Então, com base nesses dados, nós podemos entender que temos aqui um problema. E para esse problema, nós precisamos, ou esse problema quer como solução, o cálculo da percentagem. Passo 2. Vamos ter que formular o esboço de uma solução. E vamos nos perguntar quais regras, quais princípios, quais artefatos são aplicados para o cálculo de percentagem, porque o que se pede aqui, o problema é percentagem, é calcular a percentagem. Então, quais são os artefatos, quais são os argumentos, quais são os métodos, quais são as técnicas que se usam para calcular a percentagem? Ok? Então, fazendo essa questão, nós vamos estar no passo 2, que é para formular um esboço. Estamos na seção de processamento dos dados, ok? Então, para o processamento desses dados, para a resolução desse problema, aplicando a formulação de um esboço, nós vamos saber qual é a regra, qual a regra que existe qual a fórmula, qual a expressão matemática para o cálculo da percentagem. Então, nós para calcularmos uma percentagem, nós precisamos saber a partição, ok? Temos o valor total, temos de ter o total e a partição. Então, vamos fazer uma relação. Qual a relação, então? Temos o total e a partição. Então, nós temos que estabelecer uma relação entre o total e a partição e daí nós vamos estabelecer a percentagem. Então, que a percentagem vai ser igual a partição multiplicado por 100 a dividir pelo total desse mesmo contexto. Ok, pessoal? Então, depois daí, nós vamos analisar, rever os detalhes dessa mesma lógica que nós elaboramos. Então, vamos voltar, vamos fazer um backtracking, um caminho para trás. Vamos recuar um pouquinho. Primeiro, sabemos que nós precisamos calcular a percentagem, ok? Esse é o que o problema nos pede. E o problema tem alguns detalhes. Ele nos dá como detalhes o número total de eleitores, o número de votos brancos, o número de votos nulos e o número de votos válidos. No esboço, nós já temos como esboço que o cálculo da percentagem, nós vamos precisar estabelecer uma relação entre determinada partição multiplicado por 100, isso tudo dividido pelo total. Então, vamos fazer uma aproximação das variáveis. Para fazer a aproximação das variáveis, vamos ter que saber quais são os valores com os quais nós vamos trabalhar. Então, quais são os valores com os quais nós vamos trabalhar? Primeiro, total de eleitores, ok?
Nós precisamos saber o total de eleitores para nós calcularmos a percentagem. O número de votos brancos, nós precisamos saber quantos votos brancos para fazermos a relação com o total. O número de votos nulos, também nós precisamos estabelecer essa relação com o total e o número de votos válidos. Ok? Temos assim essas primeiras variáveis que o problema a priori nos apresenta. Agora, quais são as variáveis que nós vamos precisar para resolver o problema, além dessas? Então, para nós retornarmos essas variáveis, para nós exibirmos essas variáveis, para nós processarmos esse problema todo, nós precisamos criar outras variáveis que fazem correspondência às variáveis que o problema nos traz. Nós precisaremos de uma variável que vai nos fazer o cálculo, que vai armazenar o cálculo da percentagem de votos brancos, o cálculo da percentagem de votos válidos, o cálculo da percentagem de votos nulos. Ok? Até ali estamos entendidos? Então fazemos a análise no passo 4. Vamos rever, fazemos o teste e posteriormente vamos fazer a implementação, ok? Vamos já pular para a implementação. Mas antes de nós entrarmos no nosso ambiente de codificação, no nosso ambiente de Portugal Studio, eu quero pedir a você que coloque pause no vídeo, ok? Pause o vídeo e tente implementar esse mesmo algoritmo sozinho, ok? Se baseando apenas nessa explicação, nessa análise que nós tivemos desse problema, ok? Pode ser? Então, vai, coloque pause o vídeo, ok? E vamos dar continuidade então. Pausou? Então vamos lá entrar no Portugal Studio para podermos resolver ou elaborar este mesmo algoritmo. Vamos a isso. Ok, nós estamos aqui no ambiente do Portugal Studio. Para quem não sabe, esse é o nosso ambiente de teste. Para quem esteve no primeiro vídeo, faça questão de rever. Em alguns vídeos anteriores nós apresentamos alguma instrução para a instalação do Portugal Studio. Também para quem usa dispositivos móveis, pode usar o Portugal Mobile, que nós já apresentamos aí nos vídeos anteriores, num vídeo tutorial de como instalar e como aplicar para dispositivos Android. É uma ferramenta muito boa mesmo, e que poderia facilitar na prática de algoritmos. Então vamos lá, no Portugal Studio vamos criar o nosso novo arquivo, vamos excluir essa mensagenzita e vamos começar a botar a mão na massa e elaborar o nosso algoritmo. Vamos começar pelos dados que o problema nos oferece. Ok, ela diz que escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores, o número de votos brancos, votos nulos e votos válidos, certo? Então voltamos aqui no Portugal Studio. Vamos então fazer na seção de entrada, ok? Dizer que um algoritmo tem sempre o seu fluxo de entrada, processamento e saída, ok? Então vamos dividir aqui esta seção. Na entrada nós vamos receber, estaremos aqui a definir pelo tipo real, que posteriormente nas próximas aulas nós vamos discutir sobre essa coisa de tipo de dados com mais profundidade, mas nós já falamos sobre tipo de dados no começo desse curso, ok? Então vamos lá. Vamos tipo de, a declaração da variável total eleitores, a primeira variável, total branco, total nulo e total válido. Lembrar que vamos sempre nos esquecer dos acentos gráficos quando estivermos a escrever a programação. Então vamos declarar aqui mais outras variáveis que nós vamos precisar para cálculo dessa mesma percentagem. Então nós temos aqui a percentagem de branco, voto branco, a percentagem de voto nulo e a percentagem de voto válido, ok? Então, tendo em conta a aproximação de variáveis, que é a fase 3, com o passo 3 para a resolução de problemas, que conforme nós aprendemos, fizemos a abstração dessas 3 variáveis que fazem parte da solução e as outras 4 variáveis que são as nossas variáveis de entrada, ok? Então vamos fazer a entrada, aquela coisa de interação com o usuário. Vamos dizer, escreva, insira, insira
a quantidade de eleitores. Vamos deixar aqui só para ter mais estética. Então vamos dizer leia total eleitores. Ok? Então nós aqui estamos a escrever a instrução para poder fazer a inserção da quantidade de eleitores, do número total de eleitores. Então aqui nós já temos a inserção da quantidade de votos brancos, votos nulos e etc, etc. Então vamos partir para a segunda seção, que é a seção de processamento. Ok? Processamento. Na seção de processamento, o que é que nós vamos fazer? Vamos elaborar a fórmula. Aqui na seção onde fizemos a relação, a formulação da solução, do esboço da solução, ok? Aqui nós elaboramos assim uma aproximação. Daqui, qual a ideia que nós tivemos? Que a percentagem vai ser igual ao quê? A uma parte, a partição, a parte que nós queremos calcular, a parte, ok? Multiplicado por 100, isso tudo dividido pelo total. Ok? Então, quando nós queremos calcular a percentagem, nós vamos nos servir dessa ideia, ok? Então, vamos chegar à parte, se nós queremos calcular a percentagem de votos brancos, então nós vamos pegar a percentagem de branco vezes 100 é dividido pelo total de eleitores. Então, vamos a isso, vamos aqui botar a mão na massa e executar. Entendeu bem como é que funciona essa estrutura de aproximação? É necessário que nós tenhamos um conhecimento de base sobre matemática e várias outras ciências, matemática, física, e fazer uma boa relação, uma boa dedução para nós podermos chegar a elaborar na fase de processamento e na formulação do esboço da solução estruturas concisas, estruturas certas, estruturas que se adequam de facto ao contexto que nos é solicitado, ok? Então vamos a isso. Vamos dizer a percentagem de votos branco, PEC branco, vai ser igual a quê? A quantidade, ao total de branco, ok? Que é a partição que nós queremos saber, ao total de branco, ok? Vezes 100, ok? Dividido por total eleitores. Estamos, ok? Então, por que se colocou aqui parênteses, ok? É só para nós sabermos sobre a precedência de sinais, a prioridade de sinais, de referir que o sinal de multiplicação e divisão tem as mesmas prioridades, ok? Então, é necessário que nós declaremos ou instruamos ao compilador que a operação que está dentro de parênteses tem maior prioridade do que aquela que está fora de parênteses, ok? Está entendido, ok? Então vamos aqui elaborar, vamos aqui repetir essa instrução. Eu vou fazer aqui um copy-paste, mas eu lhe recomendo que escreva sempre todos esses códigos, vai escrevendo para poder ganhar prática e poder se familiarizar com a própria linguagem em si e com a própria habilidade de programação, ok? Então aqui nós definimos aqui a percentagem de nulo, vamos só substituir aqui na partição que nós queremos calcular a percentagem, ok? E a percentagem de válido. Podemos também colar. Estou aqui acostumado sempre a digitar e a escrever códigos, mas por uma questão de querer ganhar tempo, vamos aqui fazer um copy and paste. Total válido vai ser igual a, aqui também vamos colocar total válido e assim temos. Então aqui está terminada a parte de processamento e o esboço da mesma solução. Quer dizer, que a solução do problema acontece nesta seção aqui. É aqui onde nós colocamos as peças a funcionarem para que se possa resolver o problema, ok? Então, falta-nos apenas exibir esses dados e estamos a falar nada mais, nada menos que saída. Até aqui você pode entender que sempre um algoritmo vai ter esse fluxo. Um fluxo de entrada, ok? Um fluxo de entrada, outro fluxo de processamento, vai ter sempre um fluxo de processamento e posteriormente ele vai ter que dar uma resposta em função das entradas que ele teve. Então daí onde vem a saída. Então para a saída vamos escrever com o famoso comando escreva
o comando mais famoso do mundo. Percentagem, vamos dizer, de votos brancos. Depois aí podes ajustar a questão de estética, não estética, ok? Vai fazer uma concatenação perc branco, ok? Então vamos dizer, vamos colocar aqui uma quebra de linha para que possa mostrar também outros valores. Vamos fazer um copy paste para podermos ganhar tempo. Votos nulos e votos válidos. Vamos também escrever aqui o total de eleitores para estar mais bonito. Eleitores, ok. Total eleitores. Correto. Ok, então vamos aqui colocar aqui uma instrução básica, limpa, para poder limpar o ecrã com os dados do quê? Então, aqui basicamente está produzida a solução do exercício 1. Então vamos testar e ver se este realmente funciona e realmente calcula a percentagem. Ok, então vamos aqui colocar total de leitores 400, total de votos brancos, vamos dizer, são 10, total de votos nulos 4, nesse caso 400 menos 14, vai dar aí total de votos válidos, vamos dizer, 386. Então nós vamos aqui a percentagem de votos nulos, estamos aqui 1% de votos nulos, 2.5% a percentagem de votos brancos e 96.5% a percentagem de votos válidos. Fazendo a somatória dessa percentagem, claramente que vai nos dar 100, ok? Bom pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de lógica de programação com Edgar, onde você pode resolver mais um exercício, nesse caso o primeiro exercício da sequência de lógica de programação. Dizer que na próxima aula tem mais exercício, tem mais um exercício e nós vamos seguir, vamos fazer essa playlist, vamos preencher essa playlist com exercícios de lógica de programação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de deixar o seu ponto de vista, suas dúvidas nos comentários, ok? Não esqueça de também compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito, não vacile, se inscreva já, ative as notificações para que você possa estar bem de dentro, mas dentro mesmo de toda a atualização do canal. Então, foi mais uma aula, estamos juntos na lógica de programação com Edgar.